O valor da aula não está no como o professor ensina, está no conteúdo dela. E o conteúdo dessas aulas é tirado dos principais doutores da igreja. E não há dinheiro que pague a verdade. A verdade é impagável. Não há dinheiro no mundo que tenha o valor da verdade. A verdade sempre, então, impossível de valorizar monetariamente, a verdade não se vende, não se aluga, se dá. Esse é o problema que vamos tratar hoje, porque todo o século XX faz essa pergunta idiota. Mas a verdade existe. Pilatos já tinha perguntado isso para Cristo, a verdade encarnada. Mas que é a verdade? Hoje em dia, se a gente for ver as listas de alunos nas aulas, o nome que mais aparece é Pilatos. Nas faculdades há Pilatos por todo lado, na internet, na televisão, por todo lado. Existem aqueles que negam a verdade e perguntam ceticamente, mas que é a verdade? O que mais se escuta hoje em dia é a afirmação: a verdade não existe. Nas escolas se diz isso, os professores dizem isso, a verdade não existe. Mas então o que está ensinando o professor? A mentira. Porque se a verdade não existe, o que ele está ensinando é mentira. Ele está ensinando a verdade não existe. Então, isso é verdade ou é falso? Ou é verdadeiro ou falso? Ou é correto ou é falso? Mais ainda, nas escolas se ensina, cada um tem sua opinião, que não existe verdade. Oh, mas então seria muito cômodo. Se cada um tem sua opinião, eu gostaria de ter um professor de história que me dissesse isso. Cada um tem sua opinião. Quando ele me perguntasse quem descobriu o Brasil, eu diria para ele: quem descobriu o Brasil foi meu tio. Ele saiu do porto de Palos, na Sibéria, atravessou o deserto do Saara, subiu no Everest, que está no meio do Saara, e declarou lá em cima, como é por bem de todas as felicidades geral da nação, diga ao povo que aqui eu fico. Se não há verdade, tudo é verdade e tudo é falso. É nessas contradições que o mundo atual se debate. Se nega a verdade com a maior disfarçatez. Vocês vejam, por exemplo, os nossos políticos. Os nossos políticos, normalmente seguidores do marxismo, eles acabam negando a existência da verdade. Verdade não existe como ensina, como mente na Bíblia da imbecilidade do ódio, que é a obra de Marx, como mente Marx. A verdade não existe. Cada um pensa o que quiser, não existe verdade nenhuma. Os políticos negam a existência da verdade. Depois, nas CPIs, obrigam a jurar que se diga somente a verdade. E eles lutam para saber a verdade dos fatos. Mas se não existe verdade, para que a CPI? Para que tribunal se não existe verdade? Se não se chega a verdade nenhuma, feche-se os tribunais, feche-se as escolas, cale todo mundo a boca, feche os congressos, imagine. Porque tudo que o deputado diz é mentira, não existe verdade. Quer dizer, uma loucura. Claro que tem que manter abertos os tribunais, tem que manter-se abertas as escolas, tem que se manter abertos os corpos legislativos, porque a verdade existe. Se não existe a verdade, não se pode falar mais nada. Os que negam que eu estou ensinando a verdade, calem-se, porque eles estão falando a mentira. Claro, a verdade existe e ela é negada por esses doutores de dúvida. Isto que leva ao fracasso e ao descrédito de todas as escolas. Ninguém crê em mais nada. Tudo é falso, tudo é mentira, tudo é opinião, tudo é palpite. Como é que há o mal? Então Deus criou o mal? Como é que é isso? Essa pergunta é bastante interessante, porque é a pergunta que fundamenta todas as doutrinas gnósticas. Todas as doutrinas gnósticas começam com isso. Unde malum, de onde vem o mal? O mal. O mal aí está tomado como substantivo, o mal. O mal seria então uma substância, um ente criado por Deus. Ora, tudo que Deus faz é bom, então o mal não pode existir. Se existisse o mal, diz Santo Agostinho, ele teria um bem, seria a existência, então não seria absolutamente mal. O mal absoluto não tem possibilidade de existência. O que a pessoa pergunta é sobre o mal moral. O mal moral é uma ação, um ato, não é um substantivo, não é uma substância. Há verbos maus: roubar, assassinar, mentir, caluniar, difamar. São verbos que indicam uma ação má.
A ação não tem uma substância. O substantivo tem substância. Deus não criou verbos, Deus criou substâncias, criou seres concretos no universo. Todo o universo é formado de seres com matéria e forma. O universo visível, o universo invisível dos anjos, eles também têm uma substância espiritual. Então, tudo que Deus fez, substantivamente, é bom. Deus não podia ter criado o mal, porque ele é bom. O mal pode existir moralmente. Por exemplo, roubar é um mal. O que significa roubar? Roubar é colocar um bem menor acima de um bem maior. Roubar significa pegar uma coisa boa, o dinheiro. O dinheiro é bom, tanto que até se trabalha para tê-lo. Se fosse mal, nós não procuraríamos trabalhar para tê-lo. Está claro? Ninguém busca o mal em si mesmo. Se trabalha pelo teu dinheiro, o dinheiro é bom. A propriedade das pessoas são chamados os bens da pessoa. As propriedades são bens, não são males. Roubar é apossar-se do bem alheio. Está claro? O ladrão, ele quer um bem menor, uma propriedade, o dinheiro, uma casa, e coloca isso acima de um bem maior, a justiça. Então, o que é roubar? Roubar, podemos fazer uma equação. Roubar é igual a uma fração em cima, o bem menor, o dinheiro, embaixo, o bem maior, a justiça. Roubar é inverter a ordem dos bens. Tudo que existe, portanto, é bom. A inversão da ordem dos bens é que é o mal moral, não o mal metafísico. Não existe nenhum ente metafisicamente mal. E o diabo seria um ente mau? Ele é mau moralmente. Lúcifer, o principal dos demônios do inferno, Lúcifer, ele tem uma inteligência angélica extraordinária, ele tem uma vontade firmíssima, só que ele usa essa inteligência extraordinária e essa vontade fortíssima para desordenar os bens, para fazer o mal moral. Mas ele, enquanto ser, é bom, por isso ele gostaria de não ser. Toda a tragédia de Lúcifer, a morte eterna que Lúcifer sofre, é por isso. Ele odeia o Deus que o criou, que fez o ser bom. E ele, vendo em si mesmo o bem que ele odeia, ele gostaria de não ser, porque ele odeia existir, porque existir é um bem. Foi Santo Agostinho que provou que o mal absoluto não existe. Dizia Santo Agostinho no livro Contra Maniqueus: se o mal absoluto existisse como ser, ele teria um bem, o da existência, porque existiria um bem. Se o mal absoluto existisse, ele teria o bem da existência. Logo, não seria mal absoluto, porque teria um bem, que é a existência. Logo, o mal absoluto, enquanto o ser, não existe. O mal, enquanto o ser, não existe. Não existe a mentira absoluta e não existe o feio absoluto. Metafisicamente, todos vocês são belos. Imagine que consolo, porque esteticamente vocês precisam ver a paisagem lá de cá, assustadora. E eu calculo que a paisagem do lado de lá, de um velho careca e com sobrancelhas desse tipo, seja também assustadora. Então, não pretendo ser belo esteticamente. Não uso botox. Isso é contra os padres que usam botox para aparecer nos shows missas, nos shows de entrevista na televisão. Tá ótimo. O valor de um homem não é ser belo esteticamente. O valor é ser bom, moralmente, ser verdadeiro, tendo a fé verdadeira. Então, todo homem é belo, todo ser é belo metafisicamente, porque belo é a verdade mais o bem. E, portanto, todo ser, sendo verdadeiro enquanto ser, sendo bom enquanto ser, todo ser é belo enquanto ser. Então, não existe o mal enquanto ser. A pergunta faz uma confusão entre mal, em sentido metafísico, que é inexistente, e mal moral, que é existente. Há verbos maus, não há substantivos maus. Deus. Então, é o evolucionismo que produz também esse ceticismo. Não é só ele. O idealismo, o subjetivismo do idealismo alemão, difundido pelo romantismo, dominante em todo o mundo hoje, é que leva à negação completa da verdade. Então, não se crê na verdade, mas se crê no dogma. Bem, é do evolucionismo, desse ceticismo, que chegou esse relativismo universal. Tudo é relativo.
tudo é relativo. Relativo a quê? Por exemplo, esses livros com relação à mesa estão em cima da mesa. A mesa está embaixo. São entre esses seres. Mesa e livros é uma relação. Entre eu e vocês, eu estou dando uma palestra, vocês estão assistindo. Há uma relação. Eu estou de frente para vocês, vocês estão de frente para mim. Há uma relação de professor ensinando e alunos ouvindo. Esta é uma relação. Entre eu e meu pai, há uma relação do meu pai para mim, paternidade, de mim para ele, filiação. Tudo é relativo. O relativo implica uma relação de dois seres. Se tudo é relativo a quê? Tem que existir um absoluto. Não se pode afirmar tudo relativo sem cair na consequência seguinte: essa frase, tudo é relativo, é um valor absoluto. Mas então nem tudo é relativo. Existe o absoluto dessa frase. Se tudo é relativo, tem que ser relativo a um absoluto realmente existente. Esse relativismo leva à incerteza geral, tá claro? Que é a verdade. Já no tempo de Cristo, o ceticismo que havia dominado a Grécia decadente se estendera por todo o mundo e se perguntava o que é a verdade. Foi isso que destruiu o Império Romano. Se eles não tinham certeza da objetividade da verdade, do direito romano, da lei romana, da pax romana, eles não tinham mais motivo de governar o mundo. E quando eles deixaram de crer na verdade da lei, do direito, Roma decaiu, foi destruída. O que é a verdade? Quem definiu a verdade pode ficar sossegado, os que são anticatólicos. Quem definiu a verdade de modo muito claro foi um filósofo judeu do século X, Isaac Israeli. Foi ele que disse: vive Isaac Israeli, que disse uma grande verdade. Como é que ele definiu verdade? A verdade é a adequação da ideia ao objeto. É o objeto que determina a ideia. Isso faz a verdade ser captada por nossa inteligência, a verdade que está no ser, que é a forma substancial dele. Então, repetindo para compensar o equívoco, a verdade é a adequação da ideia ao objeto. Nossa inteligência fotografa o objeto. A minha ideia tem que ficar adequada ao objeto. E quando faz isso, eu tenho a verdade daquele objeto. Está bem claro agora? Bem, então, essa definição de verdade, ela é absolutamente correta. Se eu fotografo com uma máquina fotográfica esse copo de água e você fotografa o mesmo objeto, nós temos o mesmo objeto fotografado por duas máquinas. É isso que nos permite conversar. Então, a verdade, ela é a captação da forma substancial do ser por nossa inteligência através da abstração. É como uma fotografia do ser na minha inteligência. O ser passa para a minha inteligência em forma de ideia, o ser real. É o ser que determina a ideia, está claro? É a ideia, então, é a captação disso. A verdade, então, é uma só. A realidade, ela se impõe à nossa inteligência e nós obtemos dela a ideia de cada objeto. Podemos conversar, jogar xadrez, jogar futebol, fazer todas as coisas, trabalhar, conversar, porque nós temos a mesma ideia retirada dos mesmos objetos. Isso que permite a conversa, a vida social, toda a atividade humana. A verdade, portanto, é uma só. Ela é una. Essa é a primeira característica da verdade. Além disso, a verdade é universal. O que quer dizer universal? Que ela é a mesma em qualquer tempo, em qualquer lugar. 1 mais 1. Quanto que é? 2. Há muito tempo. Imagina que alguém dissesse, tem gente que diz isso: professor, o senhor tem ideias antiquadas. As ideias não se classificam como novas ou velhas, antiquadas ou recentes. As ideias são certas ou erradas. 1 mais 1, 2. Essa é uma verdade muito antiga. Então a verdade é a mesma em todos os tempos. Não há ideias antigas ou novas. As ideias são certas ou erradas. O quadrado da hipotenusa igual a suma dos quadrados catetos. Dá muito tempo, desde Pitágoras. Não se vem com uma ideia moderna para modificar essa relação da hipotenusa com os catetos. Isso é um absurdo. A verdade não muda no tempo. Segundo, ela é a mesma em toda parte. 1 mais 1, 2. Aqui na Argentina também. A negação da verdade como imutável acarreta a negação da imutabilidade divina
Deus não seria ato puro, Deus seria movimento contínuo, yin e yang. Isso é gnose. A religião verdadeira afirma que Deus não tem mudança, é puro ato, tem todas as qualidades em grau absoluto. Então a verdade é imutável. A verdade também, ela não sofre diminuição sem deixar de ser o que ela é. Não tem abatimentos na verdade. A verdade é irredutível. Ou ela é íntegra, ou ela se for mentira. A verdade tem que se aceitar totalmente como ela é. A realidade se impõe à nossa inteligência e deve ser aceita como tal. Então, a verdade é íntegra, indivisível, ou então é mentira. Não existe meia verdade. A mentira é igual verdade sobre N diferente de 1. E quanto mais a mentira se aproximar da verdade, mais ela engana. Por isso, as piores mentiras são aquelas que parecem mais verdadeiras. Quando se diz que a verdade é a correspondência entre a ideia com o objeto, o determinante da correspondência vem do objeto. É o objeto que produz a ideia, não é a ideia que produz o objeto. A ideia do sujeito conhecedor, Orlando está conhecendo esse copo, esse conhecimento, a ideia que eu faço do copo é que gera em mim, o objeto que gera em mim a ideia, não é minha ideia que produz o copo. Se minha ideia produzisse o copo, oh meu Deus, então o que faria esse copo aqui ser de ouro e ficava rico imediatamente, tá claro? Se fosse a ideia que produzisse a realidade, todo doente estava curado. É só ter ideia que estava curado, pronto, está curado. Isso é um absurdo. A realidade não muda pela ideia. A realidade se impõe à nossa inteligência. É a realidade que se impõe ao nosso intelecto e não o contrário. Então a verdade é objetiva. Para o mundo atual, proveniente do subjetivismo e do idealismo alemão, proveniente das ideias de Kant, Fichte, Schelling, Hegel e os outros idealistas, para o mundo atual, formado por essas ideias difundidas depois pela arte romântica, é o sujeito que produz a realidade.